crianças, a paz do Senhor. Que bom estar com vocês aqui, né? Mais um domingo de EBD, isso mesmo, para juntos aprendermos mais da nossa lição, mais da palavra, né? Da palavra do Papai do Céu, isso mesmo, criança, que se encontra onde? Aqui na Bíblia. Criança, então se você ainda não tem a sua Bíblia, pede para a mamãe, pede para o papai, para eles comprarem, né? Para eles lhe darem uma Bíblia, porque é muito bom nós termos a nossa Bíblia, né? Para acompanharmos, né? Na hora que a tia for ler o versículo, aí você vai abrir aí na sua Bíblia e vai acompanhar com a tia, lendo também na sua Bíblia. Isso também é muito bom aprendermos, né? Então, criança, mas antes de iniciarmos, né, com a nossa lição de hoje, vamos fazer aquele nosso momento de oração, né? Vamos falar com o Papai do Céu. Vamos agora, né, se você tiver algum pedido de oração, algum agradecimento, faz aí no seu cantinho, com a sua cabecinha e vamos falar, né, com o Papai do Céu junto com a tia. Vamos, Papai do Céu, nós te agradecemos por mais um domingo na tua presença, por mais um domingo de EBD, onde juntos iremos aprender mais e mais da tua palavra. Te pedimos, Senhor, para que fique conosco, para que nos abençoe, para que continue, Senhor, nos abençoando, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Então, hoje nós estamos na lição de número 7. É isso mesmo, criança. A nossa lição de hoje é a lição que fala sobre o amigo medroso. Isso mesmo, criança. O amigo medroso. Vamos hoje conhecer quem foi este amigo medroso. Quem será que foi esse amigo medroso? Mas agora, vamos ao nosso versículo, né? A hora do nosso versículo. Então, vamos ler com a tia. A tia vai deixar aqui prontinho na tela para vocês lerem. E como é que diz o versículo da nossa lição de hoje? Deus é a força do seu povo. Isso mesmo, criança. Deus, ele é a força do seu povo. Onde é que se encontra? No livro de Salmos, de número 28 e o versículo 8. Isso mesmo, criança. Tá vendo? Onde é que se encontra o versículo de hoje? Em Salmos, de número 28 e o número 28 e de número 8. Isso mesmo. Deus é a força do seu povo. Deus é a força do seu povo. É isso mesmo, criança. Deus, ele é a nossa força. E foi isso que o Papai do Céu disse, né, para um homem, que ele era o quê? A força. E o Papai do Céu, ele é a nossa força. Nós não devemos temer, nós não devemos ter medo de nada, né? Nós devemos ficar confiantes. Por quê? Porque o Papai do Céu, ele é a nossa força. Então, quando o Papai do Céu é a nossa força, nós não temos medo de nada. Por quê? Porque nós ficamos confiantes que o Papai do Céu, ele está conosco, nos dando força. Isso mesmo, criança. E hoje nós vamos aprender um pouco mais, né, desse amigo que foi medroso, mas que o Senhor foi a força dele. Então, quem será a criança? Quem foi esse homem? Foi um homem chamado Gideão. Isso mesmo, criança. O homem que vamos hoje aprender mais da história é o homem chamado Gideão, criança. E quem lembra do povo, né? Um povo de Deus, o povo chamado Israel. Quem lembra do povo de Israel? Onde era que o povo de Israel estava? O povo de Israel, ele estava onde? No Egito. Isso mesmo, criança. Ele estava no Egito, sofrendo, sendo escravo. E o Senhor, ele fez o que, criança, com esse povo? Ele deu uma terra nova, não foi? A terra prometida, aquela terra maravilhosa. Quem lembra? Que o Senhor
prometeu e o Senhor foi fiel e cumpriu e deu ao povo de Deus, ao povo de Israel, uma terra maravilhosa, a terra que eles iriam viver muito, muito bem, né? E o Senhor foi fiel com aquele povo, né? Libertou o povo da escravidão, libertou o povo daquela terra, aquela terra do Egito, e lhe deu uma terra nova, né? Deus fez o quê? Abençoou aquele povo. Só que, criança, esse povo, o povo de Deus, né? Ele estava pecando, estava fazendo coisas erradas, estava o quê? Esquecendo do Papai do Céu. Depois que o Senhor o abençoou, depois que o Senhor lhe deu aquela terra, lhe deu a terra prometida, e que eles iriam viver muito, mas muito feliz, naquela terra maravilhosa, o povo começou a esquecer de Papai do Céu, esquecer que foi Papai do Céu quem deu a eles aquela terra tão maravilhosa que eles tanto queriam, tanto desejavam, que o Senhor prometeu e cumpriu. Mas só, criança, que aquele povo estava como? Esquecendo do Papai do Céu, estava fazendo coisas erradas, esquecendo de Deus, e começaram a pecar. E o que aconteceu, criança? O Papai do Céu, ele ficou muito, mas muito triste, porque o povo não estava querendo mais saber dele. Então o Papai do Céu, criança, ficou muito triste, apesar de o Papai do Céu ter feito tantas coisas maravilhosas, tantas coisas deu a eles, tantas coisas o Senhor fez por eles. Apesar de tudo isso, o povo não estava sendo fiel a ele, não estava sendo fiel ao Papai do Céu. E o Papai do Céu começou a ficar muito triste. E com isso, criança, o Papai do Céu permitiu, né, que um povo chamado Medianitas. Quem era esse povo? Quem será esse povo? Quem era o povo medianita? Aqui eu vou explicar para vocês. O povo medianita, para quem ainda não sabe quem eram os medianitas, era um povo muito mau. Um povo que não queria saber de Deus. Era um povo que só queria maltratar o povo de Deus. E esse povo, criança, ele foi ao encontro do povo de Deus, do povo de Israel, e começou a fazer mal a eles. Eles roubavam a alimentação dele. O povo de Israel plantava a sua alimentação, mas os medianitas iam lá e roubavam a sua alimentação, roubavam o que eles tinham plantado. Eles tinham animais e os medianitas iam lá e roubavam os seus animais. Os medianitas começou a maltratar o povo de Deus. Os medianitas maltratavam e eles começaram a ficar um povo oprimido, um povo com medo. Quando os medianitas chegavam na terra deles, só fazia maldade com o povo de Israel. Então eles ficaram assim durante 7 anos, criança. Foram 7 anos de sofrimento nas mãos dos medianitas. Mas o Papai do Céu permitiu, né, que eles passassem por isso, porque eles não estavam querendo saber do Papai do Céu. Então o Papai do Céu deixou que os medianitas fizessem o que estavam fazendo com eles, né? Mas só, criança, que o povo, quando não aguentava mais, correu para o Papai do Céu para pedir, né, ao Papai do Céu que libertassem ele daquele povo, porque ele já não aguentava mais, de tanto que os medianitas roubavam a sua comida. Mas só, criança, que teve um homem. Quem é esse homem? Um homem chamado Gideão. Gideão, crianças, foi muito, mas muito esperto. Sabe o que Gideão fez? Gideão pegava sua comida, o seu trigo, e ele levava para um lugar onde os medianitas nem imaginavam que a comida dele estava lá escondida, que era um lugar onde se pisava as uvas. Era um lugar distante, onde se pisava, né, as uvas. Então os medianitas nem imaginavam que Gideão estava lá com a sua alimentação escondida num lugar secreto onde ninguém sabia. Eles nem imaginavam que Gideão tinha sua comida lá. Então Gideão ficava lá escondido com a sua comida. Mas só que, criança, que os medianitas, né, eles não imaginavam, eles não sabiam. Mas o Papai do Céu, vocês acham que o Papai do Céu não estava vendo Gideão? Pois é, criança, o Papai do Céu estava lá, vendo Gideão. E ele fez o quê, criança? Ele mandou um anjo ir lá falar com Gideão. Isso mesmo, criança.
O anjo, Papai do Céu enviou um anjo para ir lá, né, falar com Gideão. Olha só, o anjo. Ó, tá vendo? O anjo foi enviado, né, por Deus, né? Foi enviado, né, pelo Papai do Céu para falar com Gideão e dizer para Gideão que ele iria liderar o exército de Israel. Olha só, criança. O anjo foi dizer para Gideão, Gideão, você vai liderar o povo de Israel e você vai vencer a batalha, porque Deus, ele está com você e você irá vencer a batalha. O Papai do Céu mandou eu vir aqui lhe dizer que ele lhe escolheu para liderar o exército de Israel. Olha só, criança, mas olha a cara de Gideão. Ele pensou assim, eu vou ter que liderar o exército de Israel contra os medianitas? Eu não posso. Eu sou uma pessoa pobre. Eu não tenho condições. Eu sou fraco. Eu não vou conseguir. Eu não posso fazer isso. Tá vendo, criança? Foi isso que Gideão ficou pensando. Ele ficou todo abismado, né? Dizendo assim, não, eu não posso. Eu não vou conseguir. O exército dos medianitas é um povo muito forte, é um povo muito grande. E eu não tenho condições de vencer esse povo. Ele ficou com medo, crianças. Ficou com medo de vencer, de lutar contra o povo dos medianitas. E não queria, né? Então, crianças, ele começou a dizer, oxe, não, eu não. Mas o que aconteceu, criança? Ele disse, eu vou fazer uma prova. Então, ele disse assim, Senhor, se o Senhor está mesmo comigo, então que eu vou fazer uma prova com o Senhor. Que se o Senhor estiver comigo, eu vou colocar uma lã e de noite, se tudo ao redor estiver seco e a lã estiver molhada, o Senhor está comigo. Foi isso que Gideão fez, criança. Então, criança, o que aconteceu? Ele pediu essa prova, né? Para o Senhor provar a ele, né? Que se realmente o Papai do Céu estava com ele. O que aconteceu, criança? A lã, ela amanheceu como? Ela ficou como? Ela ficou, olha só, ela ficou encharcada, tá vendo, criança? Mas tudo ao redor ficou seco, apenas a lã ficou encharcada. Como será que Gideão ficou? Então, o Senhor está comigo. Mas peraí, será que o Senhor está mesmo comigo? Aí ele continuou com dúvida, ele viu, né, a lã encharcada, ele disse, não, peraí, será mesmo que o Senhor está comigo? Olha só, Senhor, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer mais uma prova, ele disse, vou fazer mais uma prova. Se o Senhor está mesmo comigo, então que essa lã, ela esteja seca e ao redor esteja tudo molhado, que a terra esteja molhada. Ele falou assim para o Senhor, que na próxima noite ele queria que a terra estivesse molhada, olha só, que a terra estivesse molhada, e a lã estivesse seca. Ele fez essa prova com o Senhor, mais uma prova, né? Para o Senhor provar para ele se realmente o Senhor estava com ele, iria acontecer isso. E o que aconteceu, criança? No outro dia, logo cedo, quando Gideão foi lá ver o que tinha acontecido, a lã, ela estava... Imagine que isso aqui é a lã. Quando Gideão encharcou a lã, apertou, a lã estava como, criança? A lã estava seca, mas ao redor da lã, na terra, estava molhada. Olha só, criança, que maravilha de Deus, né? Para provar para Gideão que estava com ele. A lã estava seca, mas a terra estava... Como assim? Como assim? A terra toda molhada e apenas a lã que estava lá na terra estava seca. Gideão, então, pôde ver que realmente o Senhor estava com ele. Então, Gideão saiu confiante, disse, é mesmo, o Senhor está comigo, então eu vou vencer o exército dos midianitas, porque agora eu sei que realmente o Senhor está comigo.
Ele começou a ficar confiante, criança, quando ele viu essa maravilha, uma coisa que era impossível, né, aos seus olhos, mas que para Deus não era impossível, né? Então o Senhor provou que realmente o Senhor é Deus e que o Senhor estava com ele. Então, criança, foi o que ele fez? Ele convocou o exército, né? O exército de Israel para lutar contra os medianitas. E quantos homens de Deus, quantos homens vieram? Quantos soldados vieram para lutar? 32 mil, crianças, foram isso mesmo, 32 mil homens para lutar contra o exército dos medianitas. Mas só, criança, que o Senhor disse: não, Gideão, eu não quero esses 32 mil, não quero. Aí Gideão, oxi, Senhor, como assim? Como assim? São muitos homens, o exército dos medianitas são muitos, então tem que ser muito homem, Senhor. Diga a esses homens que os que tiverem medo, voltem. E o que aconteceu, criança? Não é que voltaram? Voltaram, criança, 22 mil, voltaram 22 mil, só ficaram quantos, criança? Só ficaram 10 mil, olha só, criança, ficaram 10 mil. Mas só, criança, que desses 10 mil, o Senhor disse assim: não, Gideão, olha só, vai lá embaixo, olha só, e os que beberem a água de lá de baixo, aí não, com a mão e levarem até a boca, esses são os que eu escolhi. Mas os que beberem abaixado, lambendo a água, esses voltarão. E o que aconteceu, criança? Alguns soldados beberam, né, a água, levando até a boca. Mas alguns não fizeram isso. Se abaixaram, como o Senhor, né, já tinha falado, e tomaram a água, lambendo a água, né? E o que aconteceu, criança? Eles voltaram. E desses, só restaram quantos? Só restaram 300. Isso mesmo, crianças. Só restaram 300. Olha só. Só restaram 300. Mas 300 eram muito pouco, né, criança? Vocês acham que Gideão ficou como? Aí ele disse: Senhor, 300? O senhor só quer esse? Pois é, criança, 300. E Gideão ficou: oxi, o exército é muito grande e eu só vou lutar com 300? Mas só, criança, que Gideão não sabia, né, que o Senhor, ele só queria 300, porque o Senhor queria 300, porque o Senhor queria mostrar para o povo de Israel, queria mostrar para Gideão que quem ia vencer essa batalha não eram eles, quem ia vencer era o Senhor, era o Papai do céu que ia vencer essa batalha, porque o Senhor, ele é grande, é poderoso, ele é a nossa força, então não importa a quantidade, o que importa é que o Senhor estava na frente e o Senhor era que ia pelejar por eles. Então o Senhor era quem ia dar essa vitória. Então o Senhor queria mostrar para Gideão que quem ia vencer essa batalha era o Senhor, era o nosso Papai do céu que iria vencer essa guerra. Mas Gideão continuou, né, criança? Continuou com aquela dúvida, continuou ainda com medo e disse: oxi, como é? Como assim? Com 300? O que eu vou usar? Como é que eu vou? Qual vai ser? Qual a estratégia que o Senhor vai nos dar para vencer os homens, os medianitas, que são muitos? Qual vai ser a estratégia que o Senhor vai nos dar para que eu possa vencer essa guerra? Ele ficou com muito, então assim, criança, ele ficou ainda pensativo, né? E ficou muito preocupado. E com isso, criança, ele não conseguiu dormir. Ele passou a noite acordado. E ele disse: meu Deus, só vai ficar 300, Senhor. Aí o Senhor disse para ele que seria só os 300 mesmo. Então foi excluído 32 mil. Ficou 10. E daí desses 10, crianças, só ficaram quanto? Ficaram 300, criança. Aí o Senhor fez o quê, criança? Deixou que ele ficasse o quê? Muito preocupado. E ele fez o quê? Perdeu o sono, criança. Mas, criança, o Senhor, quando ele perdeu o sono,
Ele fez o quê, criança? Fez com que Gideão, no meio da noite, né, Gideão se acordou e ficou, né, acordado sem conseguir dormir. Mas aí o Senhor fez com que ele ouvisse, né, os soldados conversando, né, e os soldados falando que tiveram um sonho, que Gideão ia lutar com eles e que Gideão ia vencer eles e que Gideão ia sair vitorioso. Gideão, crianças, ouviu isso, né? Ouviu que ele iria lutar com apenas quantos? Com apenas 300. E o soldado, ele ouviu, né? O soldado falando isso, né? Aí Gideão ficou, ficou mais confiante, né? Porque ele ouviu, né, o soldado falando isso. Olha só, criança, só ficou 300. Mas quando Gideão ouviu isso, Gideão ficou muito confiante. Então Gideão disse, eita, eu vou vencer sim, eu vou vencer. Gideão pegou, crianças, convocou os seus soldados e disse, vamos lá. E o que foi que Gideão fez, criança, para poder vencer aquele povo? Gideão fez o quê? Pegou e disse, peguem as suas trombetas. Olha só, criança. Eu vou mostrar aqui uma trombetazinha, né? Aí Gideão disse assim, peguem as suas trombetas, peguem um vaso. Olha só. Olha só, crianças. Aí Gideão, né, como ele estava muito confiante, ele pegou um vaso, pegou a trombeta. Deixa eu te mostrar, é assim mais ou menos, né? Essa trombeta aqui. Pegou assim uma trombeta e pegou uma tocha de fogo. Imagina que aqui é a tocha. Então Gideão pegou a tocha e disse, ó, levem uma tocha, levem o jarro e levem a trombeta. Foi isso que Gideão fez, crianças. Gideão pegou a tocha, pegou a trombeta e deu a cada um dos seus soldados a trombeta, o jarro e a tocha. Que armas estranhas, né, criança? Olha só, como é que Gideão ia enfrentar um exército de midianitas apenas com uma tocha, uma trombeta, uma trombeta e um vaso. E um vaso de barro. Olha só, criança, como era que Gideão ia ganhar essa batalha com essas armaduras. Era uma armadura muito estranha, né? Você ter que ter uma tocha, uma trombeta, né? E um jarro para poder vencer. E aí, crianças, como era estranha? Pois é, mas foi isso que aconteceu, né, criança? Eles foram lá, ué. Tá vendo? Olha só. Eles foram lá à noite, tá vendo? E quando Gideão deu um sinal, Gideão disse assim, que ia dar, né, um sinal a ele. Quando Gideão deu um sinal, os soldados trocaram suas trombetas, quebraram os jarros e acenderam as tochas. Eita, meu Deus, olha só, criança, o que aconteceu. Eles quebraram o jarro, trocaram suas tochas, tocaram suas trombetas e começou aquele barulho, aquela zoada, aquelas horas todas. E eles ficaram aperreados. E o que aconteceu, criança? Os inimigos se levantaram e ficaram assustados e diziam, oxi, o que é isso que está acontecendo? Olha só, crianças. E eles ficaram, oxi, o que é isso que está acontecendo? E começaram a fugir, a correr e ficaram todo mundo assustado. Olha só, quando eles ouviram o barulho do vaso quebrando, as trombetas tocando e viram as tochas, eles se apavoraram, criança. Olha só como eles ficaram apavorados. Ficaram apavorados com tanta zoada, tanto barulho, aquela tocha acesa. Então, criança, que vitória, né? O Senhor deu vitória ao povo
de Israel. O Senhor deu vitória a Gideão, crianças. Olha só, Gideão e o povo aqui, ó, feliz, tá vendo? Ó, contando vitória. Por quê? Porque eles venceram os inimigos sem nem precisar lutar. Eles apenas fizeram o quê? Obedeceram. Olha só, nem precisaram lutar. Apenas com a tocha, com as suas trombetas e com o jarro, quando eles quebraram, eles venceram. Apenas com isso, criança. Tá vendo como é? Olha só, que vitória maravilhosa. E é isso mesmo, criança. Bem assim é nos dias de hoje, né? Olha só, assim como eles ficaram felizes, né? Com a sua vitória, todos animados, porque o Senhor deu vitória, né? Apenas com 300 homens, né? Mas assim, o Senhor estava, né? Com ele. Isso acontece com a gente, né, crianças? Hoje, né? No dia de hoje, né? Quando a gente quer vencer as nossas batalhas, né? Isso é a gente fazer o que, criança? Obedecer, né? Nós devemos obedecer ao Papai do Céu, né, criança? Isso é espetacular, criança. Olha só, quando a gente obedece ao Papai do Céu, ele faz isso por nós. Ele faz a gente ganhar as batalhas, ele faz a gente vencer as lutas. E é isso que o Papai do Céu faz conosco, criança, quando nós obedecemos e nós ficamos assim, ó, feliz, criança, tá vendo? Vocês também fazem parte do exército de Deus? Vocês fazem parte do exército do Papai do Céu? Vocês fazem parte? É isso que nós devemos fazer, né, criança? Nós devemos fazer parte do exército de Deus, nós devemos tocar as nossas trombetas. Como é que a gente toca, né, as nossas trombetas? É falando do Papai do Céu para os nossos amiguinhos, né, criança? Nós hoje em dia, nós não vamos guerrear, né, como Gideão guerreou assim, desse jeito. Mas a gente vamos guerrear hoje falando, tocando as nossas trombetas, que é fazendo o quê? Falando do Papai do Céu, falando das maravilhas que o Papai do Céu faz. Vocês conhecem, né, muitas historinhas, então vocês podem contar aos seus amiguinhos as maravilhas que o Papai do Céu já fez, as maravilhas que o Papai do Céu já fez na vidinha de vocês. Eu tenho certeza que o Papai do Céu já fez várias coisas na vida de vocês, na vida da sua mamãe, na vida da sua família. Então vocês têm muito o que falar do Papai do Céu para os seus amiguinhos, né? Porque é isso que o Papai do Céu quer, né? Quando vocês têm um bom comportamento, quando vocês falam do Papai do Céu, quando vocês são bem comportados com a sua mamãe, com o seu papai, o Papai do Céu, ele se agrada disso, né? O Papai do Céu, ele fica feliz, né? Quando isso acontece. Então, é isso que o Papai do Céu quer, né? É isso que o Papai do Céu permite, né? Que aconteça com a gente, que nós tenhamos vitória, que nós sejamos abençoados quando fazemos o quê? Quando obedecemos a Ele. Então, quando obedecemos ao Papai do Céu, nós não temos mais medo de nada. Todo o nosso medo vai embora e o Senhor, ele fica sendo o quê? Ele fica sendo a nossa força. Isso mesmo, todo medo vai embora e nós ficamos confiante no Papai do Céu. Então, criança, é isso. Hoje nós aprendemos que nós não devemos ser medrosos. Nós devemos fazer o quê? Confiar no Papai do Céu. E por hoje nós encerramos, né, mais uma lição, aprendendo mais, né, do Papai do Céu, aprendendo mais da nossa lição. Espero vocês no próximo domingo, não perca. Vamos conhecer mais um amigo, né, do Papai do Céu. Então eu conto com vocês no próximo domingo, tá, crianças? Então, até mais. Tchauzinho, crianças!